Meu nome é Glauber Alan da Silva, tenho 37 anos de idade, sou ferreiro armador. Mesmo dentro de um lar cristão, né, eu não me sentia feliz, né? Eu senti uma pessoa vazia. E isso foi uma coisa que foi se arrastando com o passar do tempo. Então, ao lado da minha casa tinha um terreiro. Os sons dos atabaques, as roupas, né, me chamavam muita atenção. E aí foi na onde que eu comecei a frequentar, né? Foi quando, em um desses dias aí, foi falado para mim que eu necessitava desenvolver. Quando houve a primeira incorporação, foi um algo que eu achava, na época, que era transcendental. Me completou momentaneamente ali. Após, né, a incorporação, eu achava, agora eu encontrei um sentido, eu vou ser um instrumento, né, aqui para ajudar outras pessoas. Eu comecei a fazer os procedimentos, né, de praxe de dentro de um terreiro, que era o ebó, né, ebó, segundo é passado, é uma limpeza no corpo, na alma, no espírito, né, para a pessoa se livrar de carregos, de coisas ruins, de energias ruins, influências ruins. Aquela novidade ali me trazia uma certa realização momentânea. Só que sempre quando eu me encontrava sozinho, sem ninguém, aquele mesmo sentimento de solidão, de depressão, de opressão, deprimido, permanecia ali. Fui graduado como babalorixá, né, pai de santo. Começou a vir pessoas, só que eu era muito novo. Era muito novo e já tinha passado por muita coisa na vida, sofrimento de diversas formas. Saúde vinha sendo debilitada por causa que começou pelo fato do uso excessivo de droga. Tudo que se imaginava assim, eu estava topando. Álcool era desacerbado, não queria saber a quantidade, eu queria saber de ficar louco para fugir daquela realidade que eu vivia. Eu queria achar um chão, né, um buraco para me enfiar dentro, porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, aos olhos das pessoas, eu não tinha nada dentro de mim. Eu me sentia vazio. Num certo dia teve uma confusão generalizada dentro dessa pensão que eu morava. E acabou tendo um homicídio, né, dessa briga. E eu fui culpado desse homicídio, onde eu fui preso. E como já não bastasse, né, não tinha paz, não tinha nada mais, eu perdi a única coisa que me restava, que era a liberdade. E em um desses presídios eu reencontrei uma pessoa que eu tinha conhecido na rua, aonde que me fez um convite, né, para me filiar a uma facção. E isso eu aceitei e fui tocar essa vida aí do crime. Eu estava afundado totalmente no crime. Nesse tempo, dentro do presídio, né, eu já tinha conseguido construir um terreiro meio que precário, mas tinha conseguido. Tinha continuado sendo chamado de Pai Glauber. Em uma noite, né, como várias outras noites dentro do presídio, eu chorava sozinho. Chegava de madrugada, eu olhava aquele ambiente, aquelas pessoas tudo ali jogadas de forma parecendo bicho. E eu também tinha me tornado um bicho também, porque eu já não tinha mais sentimento. Eu tinha me tornado uma pessoa fria, calculista e aquilo, mas só que aquele vazio ainda permanecia. Eu cheguei a um ponto de esquecer o endereço da casa da minha própria mãe. E minha mãe, na época, ela já era há muitos anos, né, cristã, era da fé. Ela não sabia o que eu tinha se tornado, o monstro que eu tinha me tornado. Só que minha mãe, independente de saber o que estava acontecendo ou não, hoje eu sei que ela estava lutando por mim. E minha mãe, na época, já era de Deus, já era da Igreja Universal. Né? Ela lutava ali e sempre procurou fazer tudo para ver, não somente eu, mas como todos os outros filhos dela, bem. E num determinado dia, estava tendo uma reunião. Estava tendo essa reunião. E essa reunião era realizada pela Igreja Universal, pelo trabalho do UNP, que é o Universal nos Presídios. Eu era, né, pai de santo, faccionado e tal,
Mas eu, dentro de mim, naquele dia que teve aquela oração, aquela reunião lá, tudo que o pastor na época estava falando, bateu, veio de encontro a mim. Veio de encontro a mim, e nisso ele falava: você que acha que a sua vida não tem mais jeito, você que acha que a sua vida, você vem lutando de todas as formas, você já tentou de todas as formas ser feliz e não consegue. Você que acha que um dia você vai morrer da pior forma possível. Você vai morrer da pior forma possível. E aquilo tudo foi batendo, porque eu achava que eu ia morrer da pior forma que existia quando eu fosse para a rua. Porque eu falei, eu vou acabar com a minha vida, mas eu vou acabar com um monte também. Era isso que eu tinha um ódio dentro de mim. Eu criei um ódio, como eu falei. Eu tinha me tornado um monstro. Só que aquilo mesmo foi aquela palavra que o pastor foi falando ali, foi tocando no meu coração. Foi tocando no meu coração, e naquele mesmo dia eu peguei, eu falei: se o Deus que esse homem aí está falando, ele é de verdade, me escuta. Me escuta, porque eu não aguento mais sofrer. E aí, naquele mesmo dia, esse pastor, ele fez uma oração por mim. Coisa que eu não aceitaria, mas eu permiti, porque eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. E aí chegou esse dia, eu dormi em paz. Coisa que eu não conseguia dormir durante mais de 10 anos. Eu tive uma noite de paz, de sono, assim, que eu não me recordava de ter tido uma noite igual, mesmo estando dentro do presídio. Eu fiquei ansioso por aquilo, para ter aquela mesma sensação que eu tinha tido novamente. E eu aguardei esse pastor ou alguma outra pessoa da Igreja Universal aparecer lá de novo, para que eu pudesse receber uma outra oração. E, e nesse meio tempo eu fui trocando cartas com a minha mãe. Minha mãe era obreira da igreja Universal. E eu fui trocando cartas com ela. Eu falei: mãe, eu estou conhecendo um outro lado da vida. Aí eu havia prometido a ela que quando eu saísse, eu iria colocar meus pés na igreja. Porque nessa altura do campeonato, Deus já tinha tocado em mim. Deus já tinha tocado em mim. Eu falei: poxa, quando eu sair, eu vou diretamente no foco, eu vou encontrar com esse Deus. E aí passou, era impossível sair do presídio, como eu já havia falado, por causa do meu histórico, enfim. Foi concedido em muito pouco tempo, após essa oração que eu recebi. E, e nesse período aí que eu recebi, foi concedido uma liberdade para mim. Eu saí. Saí, eu fui para casa, eu reencontrei a minha família, que eu há muitos anos não reencontrava. E eu pude ver que existia alguém que me amava ainda. Que minha mãe nunca tinha desistido de lutar por mim. E que a minha vida poderia ter jeito se eu quisesse e fizesse por onde. Aí passou o tempo, né? Passou o dia, eu falei: mãe, vamos na igreja. Ela toda feliz, ela falou: vamos, meu filho. Quando eu pisei meus pés na igreja, para mim eu estava tirando um peso das minhas costas. E muito breve, no dia seguinte, eu acho, 2 dias depois eu voltei, retornei na igreja, chamei, né? Minha mãe já ia, ela era obreira, né? Obreira, eu cheguei e fui mais uma vez. E naquele dia eu falei: se o Senhor é Deus de verdade, me escuta, me ajuda. Porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Porque eu já não tinha mais vontade de viver.
E eu tinha escutado falar que existia um Deus que podia me ouvir. Que existia uma força maior que qualquer outra que podia me ajudar e me atender. E não precisava de muito, precisava somente da minha entrega. Numa sexta-feira, numa reunião de libertação, eu fui disposto ali, com o coração aberto, a poder Deus fazer o que tinha que fazer na minha vida. E nesse momento, houve a manifestação do poder de Deus. A mãe dele orou por ele. Você não conseguiu matar por isso. Então a oração da mãe tem poder. Familiar. Eu acho que a melhor pessoa para mandar embora é a senhora, né? Queima todo sentimento, todo vício, toda maldição. Eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai! Então, meu Deus, faz o desejo do meu coração se cumprir, como se cumpriu o desejo do coração de Ana, meu pai. Aí começou a minha fase de libertação. Eu compreendi, entendi que o que eu precisava para a minha vida, para eu ser feliz plenamente, era o Espírito Santo. E foi buscando, fazendo jejum, orando de madrugada, em propósito com Deus, em comunhão com Deus, me familiarizando com Deus. Essa era a realidade. Eu estava me familiarizando e para poder conhecer Ele, porque eu queria conhecer. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o Senhor já tem feito tanta coisa por mim, mas se o Senhor me der o prazer de poder ter o Senhor dentro de mim, eu sei que eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu já estou cego. E eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar, eu quero viver isso. E como algo sublime, eu não senti uma presença, eu não senti uma energia. Eu tive uma certeza dentro de mim. Eu tive algo que após aquela oração, eu pude ter certeza que eu estava feliz plenamente, que eu tinha paz e que Deus ele estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava dentro de mim. A tristeza, o vazio, né? Toda essa parte dentro de mim, hoje em dia, é felicidade. Posso passar por qualquer tipo de situação, eu não tenho motivos para ser triste. Eu me sinto completo, eu sou completo, porque eu tenho Deus vivo dentro de mim. Um Deus que me escutou de fato, que mudou a minha vida. Eu tenho prazer de conversar com as pessoas, coisa que eu não tinha. E o maior prazer que eu tenho na minha vida hoje, né, é de poder falar desse amor que eu encontrei, que foi o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Hoje eu sou bem-sucedido na área profissional a qual eu atuo. Deus está restituindo tudo que eu perdi. Graças a Deus eu encontrei uma mulher de Deus para a minha vida. E hoje, graças à misericórdia de Deus, eu sou um tudo. Porque ao mesmo tempo que eu não sou nada aos olhos do mundo, eu sou tudo aos olhos de Deus, porque Ele me fez viver. E hoje eu posso agradecer com toda certeza e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você acredita que para a sua vida não tem solução, para a minha vida, eu sou uma prova viva disso, que existe solução, mas basta você acreditar e dar um passo em direção a Deus.